Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, ó Deus, nosso Senhor, Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, ó Deus, nosso Senhor, dos nossos dos nossos inimigos, inimigos espirituais e carnais. Em nome do Pai, Em nome do do Pai, do Filho e Filho do Espírito Santo. Amém. Vem, ó Criador Espírito, Vem, o Criador Espírito, as almas dos teus visita, as almas dos teus visita, os corações que os criaste, corações que criaste, enche de graça infinita. enche de graça infinita. Tu, Paráclito, Tu, Paráclito, és chamado, és chamado, dom do Pai dom Celestial, do Pai Celestial, fogo, fogo, caridade, caridade, fonte viva fonte viva e unção e espiritual. unção espiritual. Tu dás septiforme Tu graça. dás sete-forma graça. Dedo és da destra paterna, Dedo este desta paterna, do Pai solene promessa, do Pai solene promessa, das forças da voz das superna. forças da voz superna. Nossa razão esclarece, Nossa razão esclarece. teu amor no peito acende, Teu amor no peito acende. nosso corpo a fraqueza, Nosso corpo a fraqueza. com tua força Com defende. tua força defende. De nós afasta o De nós inimigo, afasta o inimigo. dá-nos a paz sem demora. Dá-nos a paz sem demora. Guia-nos e evitaremos E nos evitaremos tudo quanto se deplora. tudo quanto se deplora. Dá que Deus Pai, seu Filho, Dá que Deus Pai, seu Filho, por ti nós bem por ti nós conheçamos, bem conheçamos. e em ti, Espírito E de em ti, ambos, Espírito de ambos, em todo tempo em criamos. todo tempo criamos. A Deus Pai se A dê a Deus glória, Pai se dê a glória. e ao Filho E ressuscitado, ao Filho ressuscitado, Paráclito, Paráclito, e a ti também, com louvor perpetuado. com Amém. louvor perpetuado. Enviai Amém. o vosso Enviai Espírito, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do com a luz Espírito do Santo, Espírito Santo, fazei que fazei apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Cristo nosso Senhor. Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Ave do mar estrela, Ave do mar estrela, de Deus, Mãe de bela, Deus, Mãe bela, sempre virgem, sempre virgem, da morada celeste, namorada feliz celeste, entrada. feliz entrada. Ó tu, que ouviste Ó da tu, boca que do ouviste anjo da a boca do saudação, anjo a salvação, dá-nos paz e quietação, dai-me paz e quietação. e o nome de Eva E troca, o nome de Eva troca as prisões aos réus as prisões desata, ao réu desata, e a nós cegos e a alumia, nós cegos alumia. de tudo que nos De maltrata, tudo que nos maltrata, nos livra, nos livra, o bem nos granjeia, o bem nos granjeia, ostenta que és ostenta mãe, que és mãe, fazendo que os rogos do fazendo povo que seu, logo do povo seu, ouça aquele que, ouça aquele nascendo por nós, nascendo quis por ser nós, filho quis teu, ser filho teu. ó Virgem Ó especiosa, Virgem especiosa, toda cheia de toda cheia ternura, de ternura, extintos nossos extintos pecados, nossos pecados, dá-nos pureza e brandura, dai-me pureza e brandura, dá-nos uma vida pura, dai-nos uma vida pura, põe-nos em via segura, põe em via segura, para que Jesus para que gozemos Jesus gozemos e sempre nos e alegremos. sempre nos alegremos. A Deus Pai adoremos, A Deus Pai adoremos, a Jesus Cristo também, a Jesus Cristo também, e ao Espírito Santo e ao demos, Espírito Santo demos, aos três um aos louvor. três um Amém. louvor. Em Amém. nome do Pai, do Filho e Em do nome do Pai, Espírito do Filho e do Espírito Santo. Santo. Amém. Liturgia da Palavra, 16 de junho de 2020, 11ª semana do Tempo Comum, terça-feira, primeira leitura. Leitura do Livro dos Reis. Após a morte de Nabote, a palavra do Senhor foi dirigida a Elias, o tesbita, nestes termos: levanta-te e desce ao encontro de Acabe, rei de Israel, que reina em Samaria. Ele está na vinha de Nabote, aonde desceu para dela tomar posse. Isto lhe dirás: assim fala o Senhor. Tu mataste, e ainda por cima roubas. E acrescentarás: assim fala o Senhor. No mesmo lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o teu. Acabe disse a Elias: afinal, encontraste-me, ó meu inimigo. Elias respondeu: sim, eu te encontrei, porque te vendestes para fazer o que desagrada ao Senhor. Farei cair sobre ti a desgraça, varrerei a tua descendência, exterminando todos os homens da casa de Acabe, escravos ou livres em Israel.
farei com a tua família, como fiz com as famílias de Jeroboão, filho de Nabate, e de Baasa, filho de Aías, porque provocastes a minha ira e fizeste Israel pecar. Também, a respeito de Jezabel, o Senhor pronunciou uma sentença: os cães devorarão Jezabel no campo de Israel. Os da família de Acabe que morrerem na cidade serão devorados pelos cães, e os que morrerem no campo serão comidos pelas aves do céu. Não houve ninguém que se tenha vendido como Acabe para fazer o que desagrada ao Senhor, porque a isto o incitava sua mulher Jezabel. Portou-se de modo abominável, seguindo os ídolos dos amorreus, que o Senhor tinha expulsado diante dos filhos de Israel. Quando Acabe ouviu estas palavras, rasgou as vestes, pôs um cilício sobre a pele e jejuou. Dormia envolto num pano de penitência e andava abatido. Então a palavra do Senhor foi dirigida a Elias, o tesbita, nestes termos: viste como Acabe se humilhou diante de mim? Já que ele assim procedeu, não o castigarei durante a sua vida, mas nos dias de seu filho enviarei a desgraça sobre a sua família. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Nossa Senhora. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Desviai o vosso olhar dos meus pecados e apagai todas as minhas transgressões. Da morte como pena, libertai-me, e minha língua exaltará vossa justiça. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai, que está nos céus, pois ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e faz descer a chuva sobre justos e injustos. Se amais somente aos que vos amam, que recompensa terias? Não fazem os publicanos o mesmo? E se saudais somente aos vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem os gentios o mesmo? Sede, portanto, perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Primeira leitura. Vamos meditar essa primeira leitura. Muito Do bem livro dos meditado. Reis. Olha, eu vou te falar. Essa primeira leitura de hoje. Primeiro livro dos Reis, capítulo 21, versículos 19 a 21. O que está acontecendo aqui? Deus viu, né? Porque Deus vê tudo. Nada passa aos olhos, despercebido aos olhos de Deus. Deus viu tudo que Acabe e Jezabel fizeram. E com isso, Deus está mostrando o que vai acontecer com eles. Porque isso é consequência do pecado. Consequência das más escolhas deles, das más inclinações, da maldade deles, entende? Tudo que vai acontecer. O mal que ele fez para os outros. Não é Deus que vai fazer isso acontecer, entende? Porque Deus não faz mal a ninguém. Deus só está mostrando o que vai acontecer com eles. Que é consequência do pecado deles, do próprio pecado deles, entendeu? Então, assim fala o Senhor: tu mataste e ainda por cima roubas, e acrescentarás: assim fala o Senhor. Ele mandou Elias falar isso para Acabe. No mesmo lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o teu. Acabe disse a Elias: me encontrastes, ó meu inimigo? Elias respondeu: sim, eu te encontrei. Porque te vendestes para fazer o que desagrada ao Senhor. O que significa isso? Te vendestes para fazer o que desagrada ao Senhor. Nós somos filhos de Deus. Nós somos herdeiros do céu, co-herdeiros em Cristo. Entende? A nossa herança não está nessa terra. Nosso tesouro não está nessa terra. Nossa herança, nosso tesouro está no céu. Verdade. Mas a gente pode simplesmente pegar essa herança, esse tesouro e vender por um preço baratíssimo. E é exatamente isso que a gente faz. A gente vende a nossa herança, a gente vende o nosso céu pelo pecado, pelos vícios, pelas maldades, pelas más inclinações, nossas más vontades, nossas más paixões, nossos maus desejos, que a gente coloca em prática. A gente perde o céu, a gente perde o tesouro que a gente tem no céu, a gente perde a primogenitura de Deus que nós temos em Cristo. Entende? Nós somos primogênitos de Deus em Cristo. Deixa eu virar pra cá que eu fico chegando. É exatamente isso que a gente faz. Nós nos vendemos. Ai, gente, tô preguiçosa. É pesado o que eu falo agora, mas é exatamente isso que acontece. Quando nós pecamos contra Deus, contra nós mesmos, nós simplesmente nos vendemos ao demônio. Nos vendemos a Satanás, nos vendemos a Lúcifer, a preço de banana. Por causa de um pecado, por causa de um vício, por causa de uma maldade que a gente faz. Entende? Uma injustiça. Todo pecado é uma injustiça contra Deus. E esses pecados, eles afetam muito mais a gente. Muito mais a gente. Entende? As consequências desse pecado voltam toda pra gente. Que nem Deus está falando aqui, para Jezabel e Acabe. Como é que ia ser o fim deles? Entende? Deus não faz mal a ninguém. Põe isso na sua cabeça. Porque com essa leitura aqui que a gente fez do primeiro mandamento, a gente pode pensar, olha, Deus vai trazer a desgraça sobre eles, Deus vai castigar eles. Deus... Não, nada disso. Os castigos e as desgraças que caem sobre nós é única e inteiramente responsabilidade nossa, das nossas más escolhas, nossas más vontades, nossas más índoles, nossa escolha pelo pecado, em vez de escolher a Deus. Entende? Nossas maldades, nossas ruindades, né? Isso, exatamente isso. E Deus fala, porque te vendeste para fazer o que desagrada ao Senhor. Te vendeste para fazer o que desagrada ao Senhor. Em Gênesis, no Antigo Testamento também, tem uma parte lá em Gênesis que fala da primogenitura de Esaú. Que Esaú, ele era o primogênito de Isaac, caçador, forte, ia herdar tudo do pai, tudo de Isaac. Ele era o primogênito herdava tudo. Jacó era o caçula, entende? Mas chegou uma hora que
Esaú estava muito cansado, com muita fome, e Eu Jacó vi. estava fazendo, só escuta, e Hum. Jacó estava fazendo sopa. Sopa de lentilha. Jacó estava fazendo sopa. Sopa de lentilha. Então, Esaú queria essa sopa de Jacó, mas Jacó falou: não, não é para você, essa sopa é para tal pessoa, é para mãe, sei lá, para alguém que está doente, não sei, não lembro. Então, Era pro pai. aí Esaú falou: me dá essa sopa que eu tô com muita fome, entendeu? Aí Jacó falou: não, não vou te dar. Aí Jacó pensou: eu vou te dar essa sopa se você me vender o seu direito de primogênito. Se você passar a primogenitura para mim, eu vou te Não, dar ele essa mesmo que sopa. ofereceu, Vitor. Foi tu pediu, não. Não foi o irmão que pediu, Não, não não. entra em detalhes, Tá. por favor, não importa os detalhes, não Tá. importa quem ofereceu, quem deixou de Tá, oferecer. prossegue, O vai. que importa é a história, a moral da história. Né? Você se apega muito aos detalhes. Você se apega muito aos detalhes. Tá, deixa os detalhes pra lá. É, entende? Então, Jacó pediu a primogenitura, ou Esaú ofereceu, não importa, ele vendeu a primogenitura dele, entende? Por um caldo de sopa, de lentilha. Esaú deu a primogenitura dele, a primogenitura de tudo, entende? E Deus viu aquilo. Deus viu aquilo. Esaú vendeu a primogenitura dele por um prato de sopa. E é exatamente isso que a gente faz. Quando a gente peca contra Deus, a gente vende a nossa primogenitura de filhos de Deus por um prato de sopa, que é o pecado, os vícios, os prazeres mundanos. Isso é um prato de sopa diante de tudo que nos pertence no céu, diante de tudo que Deus preparou para nós no céu. Entende? Qualquer falsa felicidade, falsa alegria, falso prazer aqui nessa terra é um prato de sopa comparado ao que tem esperado por nós no céu. E a gente se vende fácil para o demônio por causa de um prato de sopa, que é um pecado. Entende? Isso que está falando aqui. Tu te vendestes para fazer o que desagrada a Deus. Farei cair sobre ti a desgraça. Varreria tua descendência, exterminando todos os homens da casa de Acabe, escravos ou livres em Israel. Farei com tua família como fiz com a família de Jeroboão, filho de Nabate. Ó, 21, 21, é o 21 só. Agora 25, o 25. Não houve ninguém, o versículo 25 do capítulo 21. Não houve ninguém que se tenha vendido como Acabe para fazer o que desagrada ao Senhor, porque a isto incitava sua mulher Jezabel. Ou seja, Acabe era manipulado por Jezabel. Entende? Isso falta personalidade, falta conhecimento da palavra, temor de Deus. Ele era manipulado pela mulher dele, por Jezabel. Isso chama-se fraqueza. Ele era fraco. Deixava se manipular por mulher. Tem um monte de homem aí que deixa assim. Entende? Deixa um monte. Isso o fez pecar gravemente contra Deus. Não só é Acabe, não. A maioria dos homens são mandados pelas mulheres. O papel da mulher, da esposa, não é mandar no homem, é orientá-lo. A palavra nos fala disso. Orientá-lo no caminho certo. E a Jezabel era justamente o contrário. Orientava no caminho completamente errado. Entendeu? Uhum. Porque ela tinha uma outra religião. Ela era, acho que, seguidora de Baal, sei lá. Ela era uma outra religião, era fanática pela religião dela. Entende? E com isso arrastava Acabe. Acabe, que era um filho de Israel que se deixou seduzir por Jezabel e por tudo que diz respeito a ela. Então, Acabe portou-se de modo abominável, seguindo os ídolos dos amorreus que o Senhor tinha expulsado diante dos filhos de Israel. Mas, quando Acabe ouviu essas palavras do profeta Elias, essas palavras que vieram de Deus, o que Acabe fez? Acabe rasgou as vestes, pôs um cilício sobre pele e jejuou. Dormia envolto num pano de penitência e andava completamente abatido. Ou seja, Acabe se arrependeu profundamente do mal que cometeu. Se arrependeu de ter pecado contra o Senhor. As palavras de Elias tocaram o coração de Acabe. E Acabe se arrependeu desse mal que cometeu. Acabe matou e roubou. Matou o pobre do Nabote, né, para pegar a vinha dele, e se apossou da vinha dele.
instigado por Jezabel, sim, mas ele executou isso também. Entende? Mas ele se arrependeu. O coração dele estava sangrando de arrependimento, de ter magoado, de ter pecado contra o Deus de Israel. Ô, Vitor, mas ele nem sabia, a mulher que fez tudo e falou pra ele que a vinha era dele, ele nem sabia que a mulher tinha mandado matar o Ele é homem. o rei. Isso é verdade. A mulher dele fez isso, ele fez isso. Ele fez junto com a mulher dele. Entende? Tudo que acontece no reino é responsabilidade do rei. Entende? É. E ele não repreendeu a mulher dele. Ele foi lá e se apossou da vinha. Ele compactou com o crime. Foi O cúmplice. já estava morto. Você se apega muito aos detalhes, Foi cara. errado, é. Você se apega muito aos detalhes. Não se apega aos detalhes. Nabote já estava morto também, Vitor. Então, Acabe se arrependeu. Jejuou, rasgou as vestes. Dormia abatido, fazia penitência num pano. Então a palavra do Senhor foi dirigida a Elias, nesses termos: Viste como Acabe se humilhou diante de mim? Então o Senhor falou: Já que ele assim procedeu, não o castigarei durante a sua vida, mas nos dias de seu filho enviarei a desgraça sobre a sua família. Ou seja, Deus perdoou. Entende que a maioria das pessoas tem uma visão muito superficial, muito errada, muito distorcida do Antigo Testamento. Como se o Antigo Testamento Deus fosse um Deus castigador, um Deus cruel, um Deus vingativo, um Deus rancoroso, um Deus que envia pragas, um Deus que, sabe, que destrói, que faz cair desgraça, que... Não. Deus do Antigo Testamento é o novo Deus do Novo Testamento, porque Deus é um só. É um só em três pessoas. Deus não muda, Deus é imutável. Entende? Deus não muda. Mas Deus é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, um Deus de perdão. E essa palavra nos fala disso. Porque Deus viu o arrependimento sincero do coração de Acabe e o perdoou. E não aconteceu aquilo que Deus tinha profetizado a respeito dele. Que o sangue dele ia ser lambido no mesmo lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote. Isso não aconteceu com Acabe. Porque Deus viu o arrependimento sincero do coração dele e o perdoou. Entende? Para haver perdão de Deus, Deus é infinita misericórdia. Deus é infinito amor. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Mas, para haver esse perdão, tem que haver arrependimento sincero de coração. Arrependimento sincero de coração. E a pessoa tem que se voltar para Deus. Entende? Clamar misericórdia, jejuar, orar. Entende? Porque Deus perdoa. Deus perdoa não só no Novo Testamento, perdoa no Antigo também. Essa palavra aqui nos fala disso. Mas aí você pode me falar, então como, Vitor? Como que está escrito aqui? Que Deus não ia castigar nesse, mas ia castigar os filhos, né? Não ia castigar aqui, mas ia castigar os filhos dele. Deus fala aqui, ó, não, Acabe se humilhou diante de mim. Já que ele procedeu assim, não o castigarei durante sua vida, mas nos dias do seu filho enviarei a desgraça. Então Deus vai castigar e enviar a desgraça. Como eu acabei de falar no início dessa meditação, Deus não castiga ninguém. E Deus não envia desgraça a ninguém. Se você vive uma vida correta, uma vida em Deus, uma vida longe do pecado, longe das trevas, na luz, na graça de Cristo, Deus não vai enviar desgraça, não vai castigar ninguém. As nossas más escolhas, os nossos pecados, nossos vícios, nossa má índole, que causa as desgraças e os castigos, que não vem de Deus, vem de nós mesmos. As pessoas ainda falam, Deus castiga, Deus vai te castigar, hein? Que tem uma visão distorcida de Deus. Nosso Deus é amor, é misericórdia, é perdão, é bondade, é justiça. Infinitas. Entende? E quando você pode me perguntar, mas Vitor, e quando a pessoa é boa, a pessoa vive na justiça, na santidade de Deus, não comete mal a ninguém, não faz mal a ninguém, não peca, não faz nada, e mesmo assim ela passa sofrimentos, passa angústia, fazem mal para ela, acontece mal com ela. Então por que isso acontece, né? Você pode perguntar isso. Deus dá livre-arbítrio. O mal não vem de Deus, o mal vem de nós mesmos. Ou dos nossos irmãos e irmãs que fazem mal para nós. Entende? Quando vem um ladrão e te mata, porque você não quer passar o celular. É Deus que fez o ladrão matar? Não. Não, claro que não.
Nós temos o livre-arbítrio de escolher seguir a Deus, ser filhos de Deus ou não. Entende? Deus não deu livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio é a maior bênção e ao mesmo tempo a maior desgraça que nós temos. A maior bênção e ao mesmo tempo a maior desgraça. A maior bênção se nós soubermos usar o nosso livre-arbítrio para nos tornarmos filhos de Deus. E a maior desgraça se nós, infelizmente, escolhermos não optar por Deus e nos condenarmos infinitamente ao inferno, nos condenarmos eternamente ao inferno, porque não queremos saber de Deus, entende? E acontecia todas essas desgraças, todos esses castigos que acontecem aqui. Deus não estava dizendo que ele ia fazer essa desgraça, esse castigo acontecer. Ele está dizendo que simplesmente isso ia acontecer por causa das más escolhas dele, por causa das más inclinações dele, entende? Por causa do pecado dele. Aquele pecado ia acarretar esses castigos e essas desgraças na vida dele. Por causa do próprio pecado, não por causa de Deus. Deus só estava avisando o que ia acontecer. Entendeu? Uhum. Mas como Acabe se humilhou e implorou o perdão de Deus, Deus Teve misericórdia dele. teve misericórdia e não deixou aquele mal acontecer com ele. Entendeu? Deus evitou que aquele mal acontecesse. Só do arrependimento dele contrito. Sim. Entende? Porque Deus não pode fazer o mal, Deus só faz o bem. Todo mal que acontece conosco, ou é por causa das nossas más escolhas, nossos pecados, nossos vícios, nossas más inclinações, ou por causa dos pecados, dos vícios, das más inclinações dos nossos irmãos ou irmãs que nos rodeiam. Entende? Mas nunca por causa de Deus. O mal nunca vem de Deus. Vamos para o Salmo. A metade o meio desse Salmo aqui, né? A segunda estrofe. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei, e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Olha, primeiro passo para obtermos o perdão de Deus é o arrependimento, que não existe. Sem arrependimento sincero dos seus pecados, infelizmente, não tem como ter o perdão de Deus. Entende? Não é porque Deus não quer perdoar, é porque não tem como. Deus quer nos perdoar sempre. Mas para Deus nos perdoar, tem que ter arrependimento sincero de coração. Isso é verdade. Oi? Arrependido de verdade ou não. Sabe? Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. E quando nós nos arrependemos, temos o coração contrito, sincero, genuíno, nós nos arrependemos, voltamos para Deus, Deus nos perdoa. Olha, não importa o pecado que for, não importa quantos pecados forem, não importa quantos anos você está no pecado, se você se arrepender verdadeiramente, genuinamente, buscar a Deus, Deus vai te perdoar, porque misericórdia e o amor de Deus são infinitos. A fidelidade também é infinita. A palavra de Deus não muda. Deus vai perdoar. Independentemente de qualquer coisa, Deus vai perdoar. Mas tem que haver arrependimento sincero de coração. Entende? Tem que haver esse arrependimento sincero de coração. Temos que enxergar o mal que fazemos a nós mesmos, a Deus e ao próximo. Através do nosso pecado. Entende? Porque o pecado que você faz não afeta só você, independentemente do pecado que for. O pecado que você faz afeta todo mundo. Afeta todo mundo, porque nós somos um só. Em Cristo, nós somos um. Nós somos o corpo de Cristo, entende? O pecado que você comete afeta a igreja toda. Mas eu acho, sabe o que eu acho? Tem gente que bate no peito e fala que não peca. Eu não tenho pecado. Já disse, quem diz que não tem pecado é mentiroso. E João nos fala isso. Quem diz que não tem pecado é mentiroso. Agora vamos ao Evangelho. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 43. Vós ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Essa era a lei antigamente. Olha, quando diz ouviste o que foi dito, ele não está acabando com a lei antiga
e colocando uma lei nova. Ele não quer dizer que a lei antiga vai ser desprezada. Quando ele diz, ouviste o que foi dito, Vai ser ele não está ignorado. dizendo, ó, aquilo tudo que vocês ouviram, pode jogar fora, agora é isso aqui. Não. Entende? Jesus não está acabando com a lei antiga, ele tá aperfeiçoando, ele está aprofundando, ele está completando, dando sentido completo. Entende? Dando pleno cumprimento à lei. Isso que ele está fazendo. Incluindo amor e misericórdia. Porque a lei por si só, ela não era possível salvar ninguém. Por isso que Deus envia o Espírito Santo, o Paráclito, a graça santificante, para nos ajudar a compreender e viver a lei, a palavra, os mandamentos. Entende? Olha, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai pelos que vos perseguem. Olha só, amar os inimigos e rezar pelos que os perseguem. Esse é outro evangelho que é extremamente difícil a gente entender e mais ainda praticar. Como que a gente vai amar o nosso inimigo? Uma pessoa que quer fazer mal pra gente, uma pessoa que nos odeia, uma pessoa que deseja o nosso mal, deseja a nossa morte. A gente tem que amar essa pessoa? Você entende isso? Como isso é possível? Por que a gente tem que fazer isso? Como que a gente vai amar nosso inimigo? Entende? Amando ele, Como? perdoando. Olha, por que nós devemos amar o nosso inimigo? Por quê? Porque nós devemos amar tudo, sobre todas as coisas. Nós devemos amar o nosso inimigo porque nós éramos inimigos de Deus e Deus nos amou. Simples assim. Nós éramos inimigos de Deus antes de Cristo se encarnar. Todos nós, a humanidade toda, nós todos éramos inimigos de Deus. Claro, tem os profetas, os justos, os santos no Testamento, no Antigo Testamento, tem. Mas todos, independentemente, estavam impossibilitados de chegar ao céu. Porque Jesus Cristo abriu as portas do céu para nós. Porque nós todos, pelo pecado de Adão e Eva, éramos inimigos de Deus. Não só pelo pecado de Adão e Eva, mas pelos nossos próprios pecados. Entende? Pecados gravíssimos, seríssimos. Pecados que eram abominações diante do Senhor. E nós cometíamos esses pecados. E mesmo assim, eram todos pecados abomináveis. Deus nos amou. Nos resgatou. Nos puxou. Nos resgatou do jugo de Satanás. Isso. Nos colocou como filhos de Deus no seu reino. Nos deu a salvação, a vida eterna no céu. Salvou todo Deus mundo. nos amou quando éramos inimigos dele. Por isso que nós devemos amar nossos inimigos, entende? Olha, amai os vossos inimigos. Fala. Olha que antes dele nos salvar, o príncipe rodou ele a bênção, hein? Foi? Nossa Senhora, o príncipe rodou Jesus antes dele salvar a gente, lembra? Sim, ele tentou muito Nosso Senhor no deserto. Ficou tentando Jesus tentou no muito. deserto. Não só no deserto, mas toda a vida de Jesus. Toda a vida de Jesus veio perseguição. Porque a tentação só aparece no deserto. O diabo só tentou Jesus no deserto. Não. O diabo tentou Jesus a vida toda dele. Tentou Jesus na agonia, Nossa Senhora, no Horto das Oliveiras. Foi muito tentado. Jesus sentiu uma tristeza mortal. Entende? Uma tristeza mortal. Por que Jesus sentiu essa tristeza mortal? Teve uma revelação na nossa igreja, acho que é Santa Maria Lacoque, não lembro agora a santa que faz essa revelação, revelação particular, né? Somos obrigados a acreditar, mas eu acredito. Jesus, por que ele teve essa agonia mortal no Horto das Oliveiras? Porque ele viu ali, num segundo, ele viu tudo que iria sofrer por nós. E viu quão ingrato nós seríamos. Quantos pecados nós mesmo assim cometeríamos contra ele. Sua sangue. Entende? Quanto a ingratidão do homem em relação a ele. Sabe? Que não reconhece como seu Salvador, não reconhece como seu Deus, não reconhece como seu Senhor e não vive a palavra de Deus. Está longe de Deus, está longe do Evangelho, está longe da vida em comunhão com Deus. Entende? Essa ingratidão magoou profundamente o coração de Jesus. Profundamente. A ponto do coração parar. O coração parou de tanta agonia e o sangue jorrou. Entende? Por isso que o coração parou. Porque a ciência explica isso. O coração
para a gente chegar a suar sangue, a suar sangue, o coração tem que parar. Tem que ser uma tristeza, uma agonia tão mortal, tão profunda, que o coração para por alguns momentos. E com isso o sangue escorre dos poros. Entendeu? E Jesus sentiu essa agonia por nós, por causa de nós, por causa dos nossos pecados. Que nós, mesmo depois da morte dele, iríamos cometer. Entende? Ele já sabia Essa tudo que foi a ia agonia acontecer. mortal dele. Essa. Ele já sabia tudo que ia acontecer. Já. Entendeu? E o diabo tentou ele com isso. Falando que não ia adiantar Fala essa nada. palavra, não. Que Fala não ia... príncipe. Tá, certo. Entendeu? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. E rezai por aqueles que vos perseguem. Entende? Por isso nós temos que amar os nossos inimigos. Porque se ele morreu por todos... Porque Deus morreu. É que a gente vai odiar os outros. Morreu quando nós éramos inimigos dele. Quando nós ofendíamos ele gravemente. Quando nós pecávamos gravemente contra ele. Entende? Deus morreu por nós quando nós éramos inimigos dele. Por isso nós temos que amar os nossos inimigos. Porque assim nós nos tornamos semelhantes a Deus. E quando nós nos tornamos... Nós temos que orar pelos o pecado que entrou no mundo deformou a nossa imagem de Deus. Deus nos fez a imagem e semelhança dele. A imagem e semelhança dele. Mas o pecado deformou a nossa imagem em relação a Deus. Entende? E Jesus Cristo veio para nos devolver essa imagem de filhos de Deus. E quanto mais nós nos assemelhamos a Deus, mais nos tornamos filhos de Deus. Quanto mais nos tornamos filhos de Deus, mais nos aperfeiçoamos no nosso caminho. Entende? Quanto mais formos santos, mais nos aperfeiçoamos a Deus. A vida de santidade é isso. Um aperfeiçoamento, a semelhança com Deus. E orai pelos que vos perseguem. Orai pelos que vos perseguem. Porque assim vos tornarão filhos do Altíssimo, filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, e faz cair a chuva sobre os justos e injustos. Agora imagina se Deus decidisse, não, agora eu vou fazer cair a chuva só sobre os bons. Só sobre os bons vai cair a chuva e o sol, né? A chuva que faz as nossas plantações crescerem. Os maus não vão ter chuva, não vão ter sol. Imagina se Deus fizesse isso. Você foi na missa domingo, vai vir um sol radiante para você. Se você não foi, vai ser só trevas e escuridão para você naquele dia. Imagina se Deus fizesse isso. Entende? Deus não faz isso. Deus não faz acepção de pessoas. Deus nos separa. Deus nos separa. Por isso, nós não faz podemos. exclusão das pessoas. Por isso, nós não podemos fazer acepção de pessoas. Ah, eu vou Ele tratar. não separa nem o sol nem a chuva. Exatamente. Deus sol dá nasceu o pra melhor. todos. Deus dá o melhor que Ele tem para todos E a nós. chuva também. Entende? Deus dá o melhor que Ele fez para todos nós. O que Ele fez? O mundo. Ele fez o mundo. Entende? A terra. Ele fez. Ele dá o melhor para todos nós. Maus e bons. Tem as Por isso. pessoas que falam assim, ó. O sol nasceu para todos. Porque Deus quis assim. Deus quis assim. Mas a sombra só para os que merecem. Ai, Jesus. Entende? As pessoas falam cada coisa. As pessoas que infelizmente não têm Deus não entendem, tiveram sabe, a experiência com Deus ainda, infelizmente. Por isso temos que proclamar a palavra, temos que as pessoas fazerem essa experiência com Deus, entende? Olha, como tá falando aqui. Assim, imagina se Deus fizesse isso, né? Agora o sol vai ser só para os bons, só para os justos e trevas para os injustos. Chuva só para os bons e não vai vir chuva para a colheita dos injustos. Entende? Mas Deus não faz acepção de pessoas. Por isso, nós não devemos fazer também acepção de pessoas. Devemos tratar todos com nosso amor e carinho, e caridade e respeito. Todos, independentemente se a pessoa é boa ou ruim. Se você acha, né, que a pessoa é boa ou ruim. Entende? Se você acha que a pessoa é justa ou injusta. Você tem que dar o seu melhor. Isso não quer dizer que você tem que tratar o seu inimigo como se fosse o seu melhor amigo. Não, entende? Não é isso. Ah, vou chamar aquele pessoa que não gosta de mim, que me odeia, pra fazer um churrasco. Sabe? Não é isso. A gente tem que, se a pessoa precisar de algo, a gente tem que ajudar, entende? É isso que tá falando. A gente... Ajudar de coração, né? Ajudar e chegar na frente e falar assim, porque eu ajudei fulano. Se necessitar, nós temos que ajudar. E nós temos que tratar a pessoa como nós gostaríamos de ser tratados. É a lei de ouro. Essa está em Lucas, a lei de ouro. Não sei se está em Mateus também, não lembro. Se você trate os outros como você gostaria de ser tratado, faça com os outros o que você gostaria que fizessem com você. Entende? A lei de ouro.
Você não gosta daquela pessoa, mesmo assim, você trata muito bem aquela pessoa. Trata muito bem. É isso que fala a palavra. Ela manda a gente tratar bem quem a gente não gosta. Por quê? Ó, porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa terias? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? Entende? Naquela época, os judeus consideravam os cobradores de impostos a personificação do mal, sabe? Eles consideravam os cobradores de impostos tudo de ruim que podia ter era o cobrador de imposto. Entendeu? Que Naquela época, os ameaçava judeus. eles. Portanto, que quando Jesus trouxe Mateus para junto deles, os apóstolos quase bateram em Jesus. Que ameaçava Quando Jesus eles. recrutou Mateus, os apóstolos ficaram tudo cabreiro. Então, é isso que eu estou falando. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa terias? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? Quando Jesus fala cobrador de imposto aqui, ele está dizendo a pessoa que você considera um pecador público, entende? Um pecador público, um pecador que está longe de Deus. Que você, é óbvio que está longe de Deus, entende? A pessoa não vive em comunhão com Deus. Pecador público. E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Saudar, no caso, é tratar bem, sabe? Não é só boa tarde, bom dia, boa noite. É você tratar bem realmente. Se a pessoa quiser falar com você alguma coisa, você ouvir com toda atenção, com todo e perguntar, entende? E se relacionar. Tratar bem a pessoa, entende? Tratar bem de coração, não só por educação, mas tratar bem de coração, sabe? Se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Os pagãos são as pessoas que não eram judeus naquela época. Todo mundo que não era judeu era pagão, entende? No caso, a gente pode entender como pagão hoje em dia que não é batizado, que não vive comunhão com Deus, quem ateu, entende? Pessoas que não estão na caminhada, não tiveram experiência com Deus ainda, entende? Por isso nós temos que evangelizar, não só os nossos, nossa família, nossos amigos, irmãos, mas também evangelizar os pagãos, evangelizar todo mundo, porque Deus quer que todos cheguem ao conhecimento dele. Deus quer que todos se salvem, entende? Por isso a palavra de Deus tem que ser proclamada. Então, por que Deus nos fala para fazer tudo isso? Amar os inimigos, orar pelos que nos perseguem, amar a todos, independente de qualquer coisa, saudar, tratar bem todo mundo. Por que Deus não faz? Porque naquela época tinha algumas Porque pessoas Deus ele que, não faz restrição de por ninguém. exemplo, tinha alguns judeus naquela época, hoje em dia também tem, mas naquela época tinha alguns judeus que Para Deus eles são pensavam todos assim, iguais. eles pensavam assim, olha, eu sigo as leis de Deus, eu sou fiel ao Deus de Israel, eu sou fiel a Yahvé, Javé, entende? Eu sigo os mandamentos todos, eu faço tudo certinho. Mas Jesus dizia, falta-lhes ainda uma coisa que iguala vocês aos pagãos, o amor, a misericórdia, a caridade com o próximo, entende? Que adianta você fazer tudo certinho e virar a cara pro seu irmão? O seu irmão que eu Os digo, pagãos são os que não são virar a batizados. cara, Não pagãos, são batizados. ou que vivem longe de Deus, Vivem longe de Deus. batizados que vivem longe de Deus, vivem como pagãos, infelizmente. Uhum. Tem pessoas batizadas na igreja, tem pessoas que são batizadas, são crismadas, têm Eucaristia, infelizmente vivem como pagãos, entende? Abandonaram Jesus. Não vão na missa, não vão na igreja, não leem a palavra, não oram, entende? Vivem como pagãos. Entende? Pessoas que são batizadas, que têm a Eucaristia, são crismadas, mas abandonaram a fé, perderam a fé em algum momento da vida, entende? Esfriaram a fé aos poucos e uma hora perdeu completamente a fé. A pessoa pode até achar que tem Deus, que está cheio do Espírito Santo, mas infelizmente não está. Não tem, sabe? Por quê? A pessoa se recusou a Deus. Num determinado momento da vida, foi perdendo a fé, foi esfriando, e com isso perdeu a fé completamente. Por isso temos que proclamar a palavra, para as pessoas entenderem, voltarem para Deus. Entende? As ovelhas perdidas. Essas são as ovelhas perdidas da casa de Israel. Entende? As pessoas que são batizadas, têm Eucaristia, são crismadas, mas infelizmente estão longe da igreja, estão longe da comunidade, estão longe de Deus. Entende? Essas são as ovelhas perdidas da casa de Israel.
Nós temos que proclamar a palavra. Então, portanto, se amais somente os que vos amam, que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa. Vocês têm que amar a todos, claro, principalmente sua família, seus amigos mais próximos, que você ama, convive, tem que amar. Mas também os seus inimigos, os que te odeiam, que te querem fazer o mal. Você tem que amar eles também. Claro, não igual você ama sua família, seus amigos mais próximos, mas amar com amor de orar, entende? Amar com amor de não querer fazer mal, não pensar mal, não desejar o mal também para o seu inimigo. Entende? Desejar que ele se converta, desejar que ele encontre a Deus, desejar o bem para o próximo. É isso. Amar é desejar o bem. Entende? Não é ficar de abracinho, de falsidade com o inimigo. Não, não é isso. Entende? Não é isso que ele está falando. Não é ficar igual Tá o dizendo Judas pra Jesus- Iscariote, não, né? Entende? Judas Amar é isso. Iscariote foi E Jesus assim. fala no final desse evangelho: façam tudo isso, porque o Pai de vocês amou vocês quando vocês eram inimigos. Por isso vocês têm que amar também, para vocês serem semelhantes ao vosso Pai que está nos céus. E, portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Entendeu? A perfeição nada mais é do que a vida de santidade. A vida de santidade. A gente está se esforçando para viver em santidade, está se esforçando para alcançar a perfeição. Não quer dizer que nós somos perfeitos, entende? Quer dizer, nós estamos nos esforçando para alcançar a perfeição, nos esforçando para viver uma vida de santidade. Porque a santidade não é perfeição. A santidade é a busca pela perfeição, entende? Uhum. Ser perfeito quer dizer, vocês têm que ser perfeitos, têm que se esforçar para ser perfeitos. Porque, na verdade, ser perfeito mesmo, só Deus é perfeito. Entende? Mas para nós nos assemelharmos a Deus, como filhos de Deus, temos que buscar essa perfeição. Mesmo que nunca vamos alcançar a perfeição de Deus aqui na Terra, né? Por isso que existe o purgatório. Quando a gente morre na amizade com Deus, sem pecados mortais, a gente vai para o purgatório. E a única porta de purgatório que tem é para o céu. Entende? A gente acaba de purificar nossas imperfeições no purgatório. Para a gente entrar no céu. Porque para a gente entrar no céu, nós temos que ser 100% perfeitos, 100% santos. 100% de santidade. O que eu já disse? Está sem pecado. Sem pecado nenhum. Até venial. Entende? Como a gente peca até em pensamento, isso é extremamente difícil. Entende? Não vou dizer que é impossível, que para Deus nada é impossível, mas é extremamente difícil, é. Entendeu? Então vamos terminar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dá hoje, perdoaste nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.